Oi, minha gente, vim aqui falar de uma coisa que tá todo mundo perguntando, o que eu achei, o que não achei e tal. Então vou aproveitar e vou falar de rímeis, sim, porque rímel termina com L, então o plural é IS. Vou falar de rímeis, tá? E, em geral, qual é a minha opinião, o que eu acho, como é que eu uso, O produto que eu vim falar é esse aqui, a Super Choque Max. Tá? E é muito difícil quando uma marca assume esse tipo de responsabilidade. Por quê? Porque a Super Choque comum, que é essa aqui pretinha, tá? Ela é um dos produtos mais vendidos da Avon aqui no Brasil, porque a Avon é multinacional, tá no mundo todo e tem linhas diferentes em partes diferentes do mundo, tá? Depende do poder aquisitivo, da cultura, um monte de coisa. Tem 1000 produtos que eu morro de vontade que venham pra cá e não vêm. E alguns produtos que eu morro de vontade que eles tirem de linha daqui do Brasil e eles não tiram. Esse daqui, vocês que me acompanham, me assistem, são minhas alunas ou sei lá, que me conhecem, sabem que esse é meu rímel preferido no mundo. Gente, ó, eu tenho rímeis da MAC. Esse é o Uplash. Eu tenho rímeis da... Eu acabei de quebrar minha sombra do Dambolite. Pera aí, onde? Depois eu choro essa perda, que era a minha sombra preferida. Ainda sobrou um monte. Tá? Tenho rímeis da Dona Maybelline, que tem a fama de ser a melhor produtora de rímel do mundo. Pode ser, eu concordo. Tenho esse que eu já mostrei pra vocês, que é o da Clarins. Enfim, tem um monte de rímels aqui, tem um Dior aqui, tem a prova d'água, não sei se é a prova d'água, enfim. Tá? O que eu quero dizer sobre rímels, tá? Os rímels, eles são tintas em gel ou líquida, que vem com algum tipo de partícula dentro, que pode ser plástico ou fibra. Que o que elas fazem? Dependendo do formato do pincel e do objetivo que você quer atingir com aquele rímel, o pincel vem num formato. Mas basicamente o que tem dentro de um rímel, né? Os rímels laváveis, eles são à base de água, então eles são também dissolvidos em água. Quando você quer tirar, você consegue tirar com água. Pigmento da cor que for, azul, verde, amarelo, preto, que é o mais comum, e marrom, tá? E essas partículas, o que essas partículas fazem? Sejam elas plásticas ou sejam elas de fibra, elas grudam no teu cílio, e é isso que vai encorpar o teu cílio, que quer dizer dar volume, vai dar extensão para o teu cílio, que é o rímel alongador, ou vai dar curvatura para o teu cílio, que são os rímels curvadores, né? Então, por exemplo, as máscaras da Avon, elas têm quase a mesma coisa dentro, mudando alguma coisa na composição, né? As laváveis, que é o caso da Super Choque. O que vai mudar é exatamente o formato do pincel. O formato do pincel que vai determinar onde é que essas fibras ou partículas vão grudar no teu cílio. Se for um rímel que seja para encorpar, para dar volume, as fibras vão ser grudadas, esse pincel vai fazer com que grude as fibras ou as partículas no comprimento do fio, né, ao longo do fio, e isso vai fazer com que o fio pareça mais grosso, tá? Se for um rímel que é alongador, como é o caso desse da MAC, e o caso do Super Extend da Avon e um monte de outros rímels aí, né? Ele vai grudar a fibra ou a partícula ao longo do teu fio, mas principalmente na ponta do fio, que vai parecer que esse fio é mais longo, porque uma partícula vai grudando na outra, vai parecendo que o pelo é mais extenso, ele é maior. E os rímels que são curvadores, né, deixa eu te mostrar. Os que são alongadores, né, às vezes eles têm esse formato de pincel, às vezes eles são bem fininhos, enfim. O que a fábrica, o que a produtora achar que dá mais resultado.
Os rímels que são curvadores, geralmente eles têm um pincel assim. Eu não separei nenhuma aqui agora, mas o pincel ele é assim, torto, em forma de foice, tá? E esse pincel, o que ele vai fazer? Ele vai determinar com que essas partículas, que são as mesmas do que dão volume, as mesmas do que alonguem, agora grudem na raiz do teu cílio, empurrando o teu cílio para cima e dando uma curvatura. Diferença básica entre o rímel curvador, alongador e de volume, tá? Agora existe uma outra diferença, porque existem os rímels laváveis e os rímels à prova d'água. Essa minha colossal aqui, que é a da Maybelline, é a prova d'água. O que acontece? Se eu passar uma colossal, o meu cílio vai ficar preto com volume e vai continuar fazendo as trocas com o ambiente. Ele vai absorver água, se tiver água ele vai ressecar, se estiver seco, perere, parará. E ele vai sair ao mínimo contato com a água, seja suor, seja lágrima, seja a umidade do ar, como é muito comum aqui em Belém, ou seja banho, ou seja eu retirando mesmo esse rímel. Ela vai sair e vai dar aquele efeito, sabe, daquele filme antigo, que a mocinha chorava e aquela tinta preta escorria? Rímel lavável, tá? E existe o rímel não lavável, que é a prova d'água. Que o que eu tenho que é mais a prova d'água é esse da Maybelline, ou Maybelline, não sei. Que é a Decolossal Voluminous Expresso, tá? E o meu é Waterproof, a prova d'água. E o que acontece? Esse rímel, ele vai impermeabilizar teu pelo. Isso tem a parte boa e a parte ruim. A parte boa é que no teu casamento, na tua formatura, sei lá, seja lá qual for a ocasião, você não vai ficar urso panda, você não vai ficar nem mocinha de filme antigo escorrendo, né? Mas o que acontece? Tem gente que passa a máscara à prova d'água direto nos cílios. Eu não sei se vocês já ouviram falar nesse papo do éter, na composição das escovas marroquinas, que as pessoas perdiam cabelo, não sei o que e tal. Gente, o que acontece? O éter, ele impermeabiliza o fio do cabelo. Então, ele não permite com que a tua fibra capilar faça trocas com o meio ambiente. Então, ela não desidrata nem hidrata. Ninguém entra, ninguém sai. A água que entrou, entrou. A água que não entrou, não entrou. Então, não adianta quem tem o cabelo impermeabilizado ficar jogando vitamina no cabelo. O cabelo não vai absorver. A cutícula está fechada, ele está impermeabilizado. Ele está como aquela mesa que foi envernizada, que você derrama a água e a água não entra, não mancha a mesa. Só que isso pro teu cabelo é ruim, porque provoca queda, teu cabelo não consegue ser hidratado. Se você usa o rímel à prova d'água todo dia, é o mesmo efeito, porque todo dia você está impermeabilizando teus cílios. E outra, é extremamente difícil de você remover sem ação mecânica. O que é ação mecânica? Esfregar, puxar com demaquilante para isso sair. Isso também provoca queda, ação mecânica. Então, como é que a gente usa o rímel à prova d'água? Se eu moro em Belém do Pará e eu preciso que o meu rímel não fique carimbando a minha pálpebra superior, eu passo primeiro o rímel lavável e depois o rímel à prova d'água para ele impermeabilizar. Passando antes o rímel lavável, não é que o meu cílio vai ficar fazendo trocas, não vai, ele vai estar impermeabilizado do mesmo jeito. Mas vai ser mais fácil de eu retirar com menos ação mecânica. Por quê? Quando a água entrar em contato com o rímel lavável, ela vai retirar a camada de cima também, que é a de rímel à prova d'água, tá? Ele vai ficar um rímel resistente à água, não à prova d'água. Mas se você é a louca das máscaras à prova d'água, você não sabe viver sem máscara à prova d'água, tá? Eu vi uma entrevista da... Como é o nome daquela mulher, gente, que era casada? Cláudia Raia, tá? Dizendo que ela não sai, que o cílio dela é suicida, cresce pra baixo, então ela tem que passar uma máscara à prova d'água pra conseguir curvar os cílios. Gente, isso vai de pessoa para pessoa. O meu cai, das minhas alunas cai,